Todo mundo sabe. A paz de Deus, igreja. Moramos numa favela, no dique do Pompeba, na cidade náutica em São Vicente. E a ilusão desse mundo nos enganou há muito tempo. Por muito tempo nos iludiu, nos enganou, colocou ilusão na cabeça dos jovens em que as drogas poderiam fazer eles ricos, eles conseguiram sapatos novos, calças novas, correntes nos seus pescoços, mas logo depois, passado um tempo, estavam esticados na beira dos valados, dentro do mangue, em cima da maré, e quantas vezes a gente ia lá ver aquele mocinho que podia ter um futuro tão grande, estendido no meio da rua, com a sacolinha daquilo que trazia a ilusão da vida dele. E até hoje ainda acontece, né? Muitos ainda estão iludidos por muitas coisas deste mundo. O adversário, ele é perito em iludir, em colocar ilusão, em colocar fantasia dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Muitas pessoas, até hoje ainda, acham que Satanás, o diabo, ele vem de chifre, vem de rabo, ele é vermelho. Presta bem atenção. Segundo as Escrituras, ele era um anjo de luz e cheio de fé. Um anjo bonito, um anjo lindo, que habitava no céu. Mas dentro do seu coração tinha o desejo de ser o dominador, de dominar aquilo que o próprio Deus deu na mão dele, a luz. Mas só que ele não teve esse domínio, porque o Senhor descobriu, o derrotou, e ele está aqui, aprisionado, mas os seus adeptos estão aí. Tentaram, naquele tempo, o Senhor. As águas tomaram conta da terra. Muitos se salvaram dentro de uma arca, a família de Noé, junto com os animais. Mas só que, quando as águas baixaram, os espíritos estavam ali. Matou a carne, mas o espírito ainda ficou ali. Porque assim como o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, eles aprenderam a se mover também sobre a face das águas. Lamaia, santo é o Senhor. Aí eles vieram, a água baixou e foi tomando. E muitas histórias que a gente não consegue compreender nas Escrituras é porque as páginas foram perdidas ou ainda estão escondidas em pergaminhos e não chegaram até nós, porque não era para chegar. É por isso que tem essa confusão, muitas vezes nas Escrituras. Quem foi a mãe de tal, quem foi a mãe de Noé, a mãe de Caim, para nós não importa isso. Para nós o que importa é que tem uma história ali que fala o pedaço da vida de cada um. E logo depois já aparece eles lá na frente com um monte de filhos. Isso é coisas e histórias em que o Senhor determinou que fosse desta maneira. E não é para a gente ficar muito cavando essas coisas e nem precisando interrogar o Senhor, quem foi Noé, quem foi... Ele foi um ser igual nós, que teve uma chance de buscar a Deus e receber naquele dia a coroa da vida eterna. Pronto. Isso. A minha graça te basta, te diz o Senhor. Então, duvida a gente ficar discutindo sobre as Escrituras. Vamos discutir sobre nós mesmos. Discute com a tua mente. O que você está fazendo está certo? O que você está fazendo está errado? O que você está vendo, Deus está vendo. O que você fala, Deus está ouvindo. E está tudo gravado na tua mente. E a gente sempre vai estar falando isso, porque dentro das igrejas, muitas vezes, eu acho que estão com medo da represária das coisas desse mundo e desse governo, estão com medo de falar. E a gente não podemos temer. Servir a Deus com comida, bebida, emprego arregalado, carro na porta, a conta no banco crescendo cada vez mais, tá fácil, igreja. Quero ver você servir a Deus no meio da favela, no meio dos valados. Tanto é que os irmãos de primeiro subiam a favela, hoje já não sobe a favela, nem aqui no dique do Pompeba, e em muitos lugares eu acho que muitos não entram mais. Não estou dizendo todos, que a gente conhece alguns valentes que ainda entra aqui. Alguns valentes. Um só que eu conheço aqui, que pode ainda entrar na favela. Não que são proibidos pelos moradores, nem pelas aqueles que estão fazendo as suas coisas, não. Eles não proíbem, nunca proibiram. É que a pessoa agora já está com a vida boa, regalada, está com medo de subir na favela, e está aí. E o adversário está aí iludindo muita gente, a ilusão. A ilusão da internet.
Vamos explicar agora, entrar no mérito do perférito, do perfeito, da perfeição do que a gente vai fazer. E vamos falar para você, entrando no conforto da tua casa, sem vender, sem trocar, sem fazer barganha. Presta bem atenção. O adversário está te iludindo. Assim como ele tentou iludir o Senhor lá no deserto, amostrando moto, carro, tudo isso que você tem hoje, ele mostrou tudo para o Senhor, para ver se o Senhor trocasse, se o Senhor desistisse de chegar até o caminho do Gólgota e ainda sofrer para que pudesse nos dar o direito de lutar pela vida eterna. O Senhor estava com fome, 40 dias e 40 noites. Você não pode passar 2 dias sem comer, que já começa a reclamar, dizendo que Deus não está na tua vida. E Ele por nós passou mais 38 dias além do que os 2 que você passou, para que pudesse dar o direito. E você agora fica reclamando. E você acha que a tua reclamação vai adiantar alguma coisa? Tua reclamação não vai adiantar nada. Porque ele passou, foi 40 dias, 40 noites no deserto, para que pudesse te dar o direito de você concorrer à vida eterna. Não foi você que escolheu o Senhor. Foi Ele que te escolheu. Porque pelas pessoas, você hoje, não, agora está indo para a igreja, porque ele foi, ela foi, não importa. O importante é que você tem que mostrar a tua mudança, aonde você mora, no teu bairro, na tua favela, na tua cidade, aonde você estiver. Então põe na tua cabeça, se Deus te escolheu para uma obra, é porque Ele tem o poder de transformar vidas, ainda hoje. Mas só que está aí a ilusão. A ilusão e a fantasia está tomando conta de muitos jovens. E os mais velhos que conhecem a verdade já estão se retrocedendo e não querem pegar da espada para lutar pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Não tem medo da represária do que está acontecendo. Então, se você se afrouxar e deixar como está, seus filhos vão se perder e muitos aí vão morrer, sendo que você tem a palavra na sua boca para evangelizar e não evangeliza. A internet está aí, veio para iludir. A gente coloca um vídeo desse para as pessoas ouvir, eles não querem ouvir. Eles querem ver a inteligência artificial falando. Olha aí, a inteligência artificial. Não vai ter substância espiritual para sustentar a tua alma. A tua carne pode até ouvir. Você pode até gostar, mas o individual, a ilusão, ela é uma miragem, é como no deserto, está com sede, viu lá um monte d'água, sai correndo, quando chega perto, já não tem mais. A ilusão, ele planta na tua mente. E muitos estão iludidos pela internet. A gente não vê gente fazendo vídeo de próprio punho, cantando hino, falando alguma coisa de Deus. Não, é inteligência artificial. É a brincadeira, é as coisinhas bonitinhas que estão aí te tomando o teu tempo e tomando parte da tua mente. Quando você pensar que não, as outras partes vai começar a ser bloqueada. Aí você vai começar a passar prova, já não sabe como lutar, porque perdeu, já não sabe mais lutar, não treinou para lutar com o adversário. E aí como é que fica? Então, gente, ou a gente acorda das coisas virtuais, ou a gente vai viver o sono da morte. Tá aí, ó. A gente vai repetir de novo. Olha aí o culto online o que fez. O culto online. O que o culto online fez? Muita gente não vai para a igreja, só que agora culto online. Agora o culto é em cada casa. E logo, logo, tá aí. Mas tem muitos valentes que ainda estão sobrevivendo, viu? Muitos valentes que pregam a palavra da verdade, né? Vem para a beira dos valados para você ver, se você não vê Deus na boca dos irmãos aqui. Vem aqui para você ver, você vai ver. Mas só que tem muitos, até na beira do valado também, que já estão se perdendo, já se venderam. Já tá lá, ó. É um culto parecendo um velório. E assim, lê-se a palavra e volta para casa. Aí tá fácil ser cooperador, ser ancião, ser o que for. Porque é só ler a palavra, explanar lá umas coisas e muitas vezes se defender dentro da palavra das coisas que estão acontecendo. Aí, cadê a virtude? Cadê o poder? Quem tem milagre para contar hoje? Quem tem milagre para contar hoje? Você tem algum milagre para contar hoje? Hoje é dia 22, né? 22 de julho. Julho de 2026. Então, você tem alguma obra para contar hoje no culto? Está congregando tanto e não tem obra? Se não tem obra, então o que vai fazer? Não pode fazer nada. Vai fazer o quê? Não tem como. Você não tem obra para contar? Cadê a palavra que falou que ia fazer? Não fez? Espera aí. Então tem alguma coisa. Então a gente acorda, gente.
Aí chega na tua casa, duvide você pegar o teu véu, o teu inário, cantar, orar, ou fazer uma visita para os irmãos, mas não estão fazendo visita mais. Agora, e olha, tá acontecendo muita coisa aí que tá vindo a ilusão da pregação também, hein? Muita euforia. A gente tem que vigiar a igreja. Que o Senhor disse que nos últimos dias surgiria, e já está surgindo já, falso Cristo, falso profeta, falsos irmãos, que se possível for, vai enganar até os escolhidos. E já está aí, está enganando, está iludindo. E o povo está correndo atrás. Olha, meu irmão, na hora que você acordar, você vai ver que você comeu tanta porcaria que não te ajudou em nada. Já viu? Ai das grávidas. Ai das grávidas. Daqui você às vezes está grávido aí, ó. Grávida. Esperando uma palavra nascer que foi prometida na tua vida. E muitas vezes fica cobrando Deus. Oh Deus, tu prometeu na tua palavra que ia fazer. Mas vem aqui. Você consultou para ver o Senhor? Você está pedindo para o Senhor o dom de discernir para saber quem é ou quem não é? É, porque ele vai vir com sublimidade de palavra, com sabedoria humana, que vai conquistar a tua casa, vai conquistar a tua família, e quando pensar que não, a destruição é certa. O pavio da bomba foi aceso e logo, logo vai explodir dentro da tua casa. Olha, igreja, ou a gente vigia nessa parte, porque muita coisa agora, esse mês de agosto, olha o que a gente está falando, esse mês de agosto não vai ser brincadeira. Para você que está trabalhando, tá bom, né, meu irmão? Tá comendo ainda um pãozinho, um feijãozinho, mas tem gente já passando fome, gente já passando necessidade. E se você não pegar a orientação de Deus também, presta bem atenção agora, orientação de Deus, para que possa tomar uma atitude na nossa vida aqui na terra, porque vivemos aqui, não adianta. Ah, é só Deus na minha vida. Não, meu irmão, você vive de arroz, você vive de feijão, você vive de emprego, você vive de família, sem água tu não vive, sem luz você também se perde no meio da escuridão do mundo. Então, meu amigo, abre os teus olhos. Abre os teus olhos, vocês todos aí, ó, que muitos que fizeram por maldade. A gente vai falar porque a gente não deve nada para ninguém. A gente não quer status de cooperador, de ancião, de diácono, a gente não vende, não troca e não faz barganha. Mas a gente está aqui para abrir os olhos do cego, falar a verdade, e a verdade vai me libertar. Porque o Senhor disse, fala a verdade te liberta. Mesmo que esteja morto, viverá. Então veja só. Procure orientação, meu irmão, nessa política que está vindo aí, ó. Vamos votar. De qualquer jeito a gente tem que votar. Então vamos votar no que rouba menos. Porque a gente não tem condições de governar o nosso país, tem? Não tem. Então, já que o homem já dominou e a gente somos subordinado a ter um governo na nossa frente para mandar na gente, então que seja o que rouba menos. Porque esse que está aí, a gente já viu que o que prestou, prestou, e agora está fazendo a limpa no nosso Brasil e vai deixar a gente lá no chão. Minha mãe nunca ganhou um pão do governo. Hoje o governo está dando dinheiro, gás para todo mundo. Isso se chama compra de voto. Está comprando É isso que o adversário também vai fazer com muitos, hein? Vai comprar com isso, ó. Tem muitos irmãos aí já fazendo falcatrua. Tem muitos irmãos aí já fazendo mentira. Tem muitos irmãos já enrolando os outros. Cuidado. Ou você vigia, ou a destruição vai entrar dentro da tua casa. Chegou um moço aqui para namorar com a minha irmã. Deus chamou minha irmã. Moço bonito. Morava aqui perto, aqui na Cidade Náutica, que é Cidade Náutica aqui em São Vicente, hein? Eu olhei bem para ele, olhei bem, falei, Senhor, moço bonito, trabalhador. Trazia cesta básica para minha mãe, porque minha mãe era pobre, o barraco caindo. Minha irmã bonita, linda, maravilhosa, nós somos bonitos, formosos. Foi isso que Deus plantou essas rosas no meio da favela, da lama, e nós estamos aqui sobrevivendo até hoje. E ele conquistou o coração da minha mãe com aqueles presentes, e eu ficava olhando, mãe, não estou gostando do jeito desse moço não, mãe. Não, Renato, ele é batizado. Ele batizou aqui, ó, se batizou aqui na Cidade Náutica. Aí eu, mãe, não foi nem na Cidade Náutica, perdão. Acho que foi lá foi em outro lugar, eu não me lembro. Mas eu acho que foi, não sei se foi na Náutica. O que foi que aconteceu? Passou-se o tempo, igreja. O Senhor colocou dentro do meu coração, vai atrás. Cuida da tua família, cuida da tua irmã. Eu fui atrás, igreja. O moço era um ladrão, um estelionatário. Está fugido até hoje. A casa dele está abandonada, a família toda era da bandidagem. Tá vendo, igreja? Como Deus dá visão pra gente? Só Deus, meu irmão. Aí veio outro também. Entrou no seio da família de novo. Chegou lá, roubou o revólver aqui do sei de quem aqui. Ficou sendo caçado. Minha irmã presa dentro de casa.
o rapaz ameaçando a minha irmã, dizendo que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Cheguei para minha irmã e falei: minha irmã, vende o barraco e paga esse moço aí. Deixa tudo certinho. Paga esse moço aí. Vendemos o barraco, pagamos o moço, a dívida que o fulano tinha feito. Vamos deixar para lá que Deus vai fazer a obra. Passado 5 dias, esse moço que ficou cobrando a gente em casa, oprimindo a gente de dia e de noite, tomou 2 tiros. Um na barriga e um nas nádegas. Atravessou o canal que tem aqui na frente e foi pro outro lado. Eu corri lá. Quando eu corri lá, que eu coloquei a mão nele, eu vi que era ele. Ele me ajuda. Eu falei: vou te ajudar, ladrão. Aleluia. Ajudei ele. Levei ele pro hospital. Tudo. Eu me emociono com isso, igreja. A gente nunca contou essas coisas, que a gente não precisa engrandecer nas igrejas, não. Muita vezes a gente conta aqui para vocês de longe mesmo. De repente, igreja, eu fui procurar onde ele morava. Ele morava num centro de macumba, dentro da Vila Jockey, perto da casa do nosso querido, saudoso irmão Osvaldo, chamado Oswaldinho, também, que tinha um olhinho meio com problemático. O irmão Tony, que também trabalha aí, ele sabe, não é mentira que a gente fala. Está falando aqui agora da Vila Jockey, que foi lá que ele morava. Centro de macumba de esquina que perturbava nós quando nós orava. Eu não sabia que ele morava ali. Quando eu bati na porta, eu não sabia que lá dentro era um centro. A gente chutava os batuques pelo lado. Entrei lá dentro e falei: ô rapaz, eu vim aqui te ver, como é que você tá? Aí ele: pô, tô bom, obrigado. Aí, poxa, desculpa por tudo que eu fiz por vocês. Falei: posso fazer uma oração por você? Ele falou: deixa eu perguntar pra minha esposa. Perguntou pra ela, uma fortuna. Entrei naquela esquina lá dentro. Me levaram para um lado ao contrário de onde estavam as coisas. Eu não vi, também não olhei para trás. Fiz a oração, Deus fez uma obra maravilhosa. Quando eu levanto, que eu olho para trás, uns 5, 6 atabaques, um altar bem grande, um negócio de louco. Falei: Senhor, onde que eu entrei? O Senhor fechou aquele lugar, igreja. Fechou aquele lugar e fez uma obra e colocou o povo em sossego. Pode perguntar para os irmãos. A gente não conta muita coisa nas igrejas não, porque se a gente for contar também, os irmãos acho que matam nós na paulada, porque eles gostam de ver só falar em dinheiro. A gente fala em obras que Deus fez na face dessa terra. Aqui mesmo, ó, Dique do Pompeba, na cidade náutica, em São Vicente, aqui, ó. O moço gostava da minha irmã. Poxa, irmã bonita, né? Família linda também. Aí ele gostou da minha irmã, mas só que a família dele muitas vezes se dava bem com a gente. Mas só que um dia eu vinha vindo de Caraminguava e Deus tinha falado na palavra: olha, a faca não te fura, o revólver não detona, e a pedra que tem na tua vida, hoje Deus rola pelo poder da tua palavra. Veio um cidadão, eu não vou falar o nome dele para que não venha, a vez de dizer, tá falando meu nome. Mas só que ele chegou e encostou o revólver na minha cabeça, dizendo que ia me matar aqui na frente, depois que eu vim do culto. Eu não me lembro bem, igreja, acho que Deus me transladou naquele dia. Eu só sei que eu vi que ele jogou o revólver. Eu falei: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue, né? E ele pegou e jogou o revólver dentro da maré. Presta bem atenção. Jogou o revólver dentro da maré, saiu correndo, Deus chamou ele na graça, casou com a minha irmã, a igreja, casou com a minha irmã e foi porteiro na Náutica 3. Não estou falando o nome. Foi porteiro na Náutica 3 e ficou atendendo o culto nos asilos ali, no lugar do irmão Dante, que atendia o asilo ali atrás da Capitão Moraguiar. Pronto. Só assim vocês vão saber quem é. A gente fala a verdade, a gente não fala mentira. Tá bom, igreja? Dá glória a Deus. Paz de Deus para todos.